Muito bem. Essa história de Centrão, né? Quem é um pouco mais antigo, digamos assim, né? Regula comigo nessa faixa dos cinquentão aí. Nós tivemos a eleição lá do Tancredo Neves, que na realidade quem assumiu foi o José Sarney, né? E naquele ano, no ano seguinte, isso foi em 85, em 86 teve eleição para prefeito. E o governo segurou até quando pôde o plano Funado, segurou até a eleição para ganhar a eleição, né? E lá já se tinha acordos dessa natureza, de todo mundo acordado, e essa situação do MDB na época, que depois virou PMDB e agora voltou ao MDB de novo, enfim, era justamente nesse sentido. Um acordão para segurar preços, né, para ganhar a eleição. Então não é nenhum. Hoje se colocou essa nomenclatura, digamos assim, de centrão, mas esse negócio de tomar lá da cá e de que, olha, é o seguinte, infelizmente é do jogo político, né? Muita gente critica, mas é do jogo político. O Lula está fazendo isso, o Bolsonaro fez, o Michel Temer fez, a Dilma, e assim vai. Voltando, até lá, 86, quando então Sarney era presidente, teve as eleições municipais de 86, né? Samuel, por favor, 1 minuto. É importante frisar que esse modelo de coalizão, ele não foi criado, né, agora, contemporaneamente, como bem frisou o Cícero, antes mesmo da Constituição de 88, e havia sido criado. E, por incrível que pareça, nenhum partido político detentor da presidência da República conseguiu eleger a maioria na representatividade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, do seu partido. Aí criaram novos institutos mais contemporâneos, que são as federações. No passado não muito distante, nós tínhamos as coligações, e o mesmo povo que elegeu os deputados federais e senadores foi o povo que elegeu o presidente Lula nas eleições de 2022. E tem que se negociar com aquela que for eleito para tal. Então, o Lula é uma pessoa treinada, sabe muito bem da importância de se ter, não necessariamente, obrigatoriamente, uma ampla maioria, mais ou menos, né, a metade mais um, para que possa minimizar alguns transtornos que se estabelece nos dias contemporâneos, que é a mudança da legislação e algumas PECs, que, nesse caso, seriam necessários a votação de 318 deputados federais do universo de 513. Todas as pessoas que foram eleitas, partidos políticos, querem fazer parte, sim, do governo, dar sua parcela de contribuição, e é razoável. Aquele ou aquela que diz que esse jogo é um jogo baixo, né, denominado aí, muitas das vezes, toscamente, toma lá da cá, desconhece o cenário político brasileiro. Então, eu acredito que quem foi eleito e é legitimado para representar o povo são os deputados federais, os estados, os senadores da República, e o chefe do Estado, o povo brasileiro, escolheu o Lula. Agora, num aspecto ideológico, nós vimos aqui no estado de Rondônia pessoas votando no ex-presidente Bolsonaro e votando, por exemplo, na deputada Fátima Cleide. Parece, mas acredito que mais de 28 mil votos que a candidata deputada federal Fátima Cleide recebeu, uma parcela mínima significativa votou nela e num outro candidato que não fosse o Lula. E da mesma forma é com a Silvia Cristina e com tantos outros deputados federais. A gente viu dentro dos movimentos sociais ligados à centro-esquerda da política brasileira, pessoas declinando o apoio à Silvia Cristina, que era do PL, do Partido Liberal, do partido do presidente Bolsonaro, em contrapartida, apoiando o presidente Lula. Então, tem que se negociar, é legítima a participação dos deputados, dos senadores dentro do governo, e quem ganha com isso, se for feito de forma republicana, é o povo brasileiro. Muito bem. Jesuíno, você tem um trânsito muito bom junto à Polícia Militar, a categoria dos policiais, e me parece, até pela questão do diálogo, que você está sempre disposto ao diálogo, me parece que não há nenhuma anormalidade, digamos assim, o governo precisar de uma demanda junto aos PMs e reunir os PMs, a categoria, né, para ver se seja possível um entendimento no sentido de que o governo, não esse governo, qualquer governo, entendeu, receba o apoio da categoria em troca também de benesses para a categoria, né, uma contrapartida, algo assim. O que você acha? Mas acho que é aquilo que o Samuel falou.
Não é só na polícia, todas as classes de trabalho. Pegando você como exemplo, que você é da PM, né? Só que a nós existe uma restrição muito aquém do que os servidores públicos civis, que nós temos uma legislação castrense muito rígida. Mas em se tratando de política, eu quero dizer que qual foi o presidente da República devidamente eleito de forma democrática que não teve as condições de fazer esses acordos seja com o partido A, B, C, Centrão, ou não tem como governar. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele falou que não iria fazer acordo, fez uma série de promessas. Quando viu que a coisa estava pegando por seu lado, que quem foi lá e fez o acordo com quem? Com o Ciro Nogueira. Então não adianta, vai entrar Lula, vai sair Lula, vai entrar enquanto houver esse sistema político, vai continuar esses acordos. É igualmente esses prefeitos que diz aí que eu conheço um cabra, né, em 1 minuto, um pilantra em 2 minutos, 30 segundos, falou que não fazia acordo com o Chavo e fez. Todo e qualquer aquele que se diz que quer governar, que prega que não vai sentar, que vai dialogar, ou ele é impeachmentado, como está sendo agora o Walter Queiroz, que na hora que ele foi afastado, meu amigo, todos os amigos vereadores que estavam lá, se afastaram dele. Por quê? Opa, tem uma decisão judicial, agora ele virou leproso. Mas um dia desse estava lá comendo com ele na casa dele. Tá entendendo? É vergonhoso, é imoral. Eu vou caçar o cara por quê? Porque agora ele não tem condições de dar os carguinhos políticos para ele, para dar os benefícios para ele. E assim não é diferente lá no governo federal. Vá Lula falar que vai restringir as emendas. Vá Lula dizer que vai cortar alguma regalia dos deputados e senadores. É no mesmo dia de impeachment, seja por pedalada, vão inventar qualquer desculpa. E eu não vou muito longe, não. Governo do estado de Rondônia, se querer também seguir certas decisões de alguns secretários, vai ser impeachmentado. Anotem aí. Já teve uma mensagem que foi dada. Inclusive, eu já vi você falando na sua coluna, falando sobre isso. Se esticar a corda, vai ser degolado. Então é isso. Resumo da ópera. Enquanto nós tivermos esse sistema político, né, presidencialista, eu sei que não é, né, não é, a verdade é quem manda. Hoje, como tem uma fala do Lula, quando ele governou em 2002 e agora em 2023, que o cenário é muito diferente do Congresso Nacional. E que ele viu como é que funciona a regra. Foi mais de 7 bilhões de reais para liberar e aprovar a reforma tributária. Ramon Cojuí, seu comentário. Acho que tem algumas coisas para ser ponderadas, né? Primeiro, o Centrão, como uma organização de micropartidos, né, ou de pequenos partidos no Congresso Nacional, ele se dá durante o processo da Constituinte de 86. Né? Em 86, 88, você tem a organização Centrão, é de lá que vem esse nome Centrão. Né? E havia também, até algum tempo atrás, na Câmara... Que em 85 era colégio eleitoral. Era colégio eleitoral, né? Então, assim, lá tinha... Quando se montou a Constituinte e não se montou uma Constituinte exclusiva, eles davam expediente de manhã no Congresso e à tarde na Constituinte. E ali, para organizar os interesses, né, os partidos menores acabaram se organizando em torno do Centrão, né, de uma pauta, né, que a gente pode chamar como uma pauta política de centro-direita. Né? Qual é a mudança que nós temos hoje? Ora, até 2018 se dizia que não se governava o país sem o apoio do PMDB, né? Porque o PMDB era o grande, vamos dizer assim, lastro dos governos. Né? Então, ele não conseguia eleger a presidência da República, mas sempre elegia uma grande bancada. Hoje o PMDB elegeu 42 deputados, o que já tinha eleito antigamente 72, né? Acho que 79 deputados, acho que em 2010, ou seja, houve uma diminuição desse poder do PMDB, que era quem agregava no país todo, né, era uma grande federação de interesses regionais que capitaneava, né, as discussões do Congresso. Tanto é que durante a década de 90 e nos primeiros mandatos do presidente Lula e do presidente Dilma, a expressão usada no Congresso era do baixo clero e dos cardeais. Os cardeais eram aqueles políticos proeminentes que coordenavam as grandes discussões e o baixo clero seguia o que os cardeais mandavam. Aí um exemplo claro de um cardeal é Renan Calheiros, que desde a eleição do Collor em 89, Renan foi um dos primeiros entusiastas da candidatura do Collor, se manteve no poder no Congresso até hoje. Hoje não com tanto poder quanto tinha. Mas se você pensar em Renan, ele foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, depois foi presidente do Senado, foi liderança de Fernando Henrique, depois do presidente Lula, enfim, era um cardeal no Senado. O que nós tivemos em 2018?
Em 2018, todo o sistema partidário construído a partir da Nova República ele entrou em colapso. Né? Entrou em colapso total. O golpe dado na presidente Dilma destruiu o sistema partidário brasileiro. É essa a situação. Quando você destrói um sistema partidário que funcionava male-male como aquele que vinha funcionando durante 30 anos, alguma coisa se coloca no lugar dele. Se você olhar os grandes partidos que disputaram as eleições de 89 e 2018, dos grandes partidos da Nova República sobrou o PT. Não sobrou mais nenhum grande partido. O PSDB, o PMDB foram todos de ralo. Ou seja, houve um vácuo, né, da condução política do Congresso. E aí, o que era o baixo clero, através do Lira, assumiu o controle durante o governo Bolsonaro, que era um governo fraco. Né? De 89 ficou o PDT... Não, mas o PDT é uma bancada pequena. Estou falando dos grandes partidos. Dos grandes, dos grandes partidos, que o PT elegeu 88 em 2010, elegeu demais 88, depois caiu para 60 e pouco, e agora elegeu uma bancada grande também. Ou seja, dos grandes partidos, quem conseguiu manter uma bancada grande foi o PT. Os outros diluíram todos em 2018. Ora, nessa diluição do sistema partidário brasileiro, você teve aí a emergência de lideranças personalistas que sempre tiveram nas sombras. O Lira é um camarada de vários mandatos, é um camarada que sempre operou no baixo clero. Ao assumir o controle da Câmara Federal, ele criou um grande esquema, né, que é o chamado orçamento secreto. E o Centrão se adonou do governo Bolsonaro, porque você tinha o Centrão na presença da Câmara e o Centrão, isso que o Jesuíno disse, na Casa Civil com o Ciro Nogueira. Ou seja, o Lira dizia onde ia gastar e o Ciro liberava a grana. Né? Então, esse esquema de 2018 para cá, ele acabou elegendo uma enorme bancada, que é uma bancada que deve a sua eleição às ações de Lira e Ciro Nogueira. Então, esse momento, o que a gente tem é algo inédito. O baixo clero, que até o mandato da Dilma não comandava o Congresso, a partir do governo Bolsonaro, ele passa a comandar o Congresso e a dar as cartas, de uma forma pouco republicana. Mas me parece que o andar da carruagem vai ajeitar as melancias aí nas batidinhas ali da cargueira. Ricardo Frota, por favor, o seu comentário. Desde a redemocratização, o Centrão sempre existiu, né? E o Centrão, diferentemente da esquerda e da direita, que tem uma ideologia clara, né, com pautas claras, o Centrão não. O Centrão não tem uma ideologia clara, ele vai surfando, ele vai transitando em todos os governos. E o Centrão, ele é pragmático, para não dizer fisiológico. Né? Exatamente. Ele vai onde está o melhor regabofe, né? Onde tá... ele fica aguardando, ele vai vendo um cenário e depois ele junta, né? Ele junta os partidos que formam o Centrão e vai negociar. O Centrão hoje ele negocia com o governo diretamente. Quer apoio? Então paga por ele, através de cargos e outros benefícios. Então, esse é o jogo. Infelizmente, esse nosso sistema de governo, né, República Federal presidencialista, é isso que a gente tem. Hoje a gente vê... Eu não estou falando nem só no aspecto do âmbito federal. Tanto no estadual como municipal. Você acaba ficando refém. Então, se você não adotar meios de tentar contornar essa situação, você vai ficar refém de um Congresso. E o presidente, para trabalhar, ele precisa aprovar os projetos. Se não conseguir aprovar, eles também não vão ceder. E aí você vai ter que abrir as pernas. É assim que funciona, né? Aqui no município, no estado, no âmbito federal. É um jogo. Então, se não mudar esse nosso sistema político, infelizmente, a gente vai ver isso por longas e longas décadas. Tem que ser rápido, Ramon, porque eu estou... Só para complementar isso que o Ricardo disse, a gente precisa discutir mais profundamente isso, que, por exemplo, as pessoas falam, então a saída é o parlamentarismo. Não é. Porque se o Brasil fosse parlamentarista hoje, o primeiro-ministro seria Arthur Lira, né, e o Centrão controlaria o parlamento, ou seja, seria uma coisa muito pior. Eu concordo, eu acho que há um consenso que nós precisamos dar uma reestruturada no sistema partidário e no sistema político, mas isso precisa de uma longa caminhada, um longo amadurecimento para que a gente não troque os 6 por meia dúzia ou piore o que já está ruim. Muito bem, eu vou trocar aqui o adjetivo da frase, né? Com o Centrão é mais ou menos assim, Centrão é dinheiro na mão e cinto no chão, né? Mais ou menos assim. O adjetivo é outro. O general Heleno gritava, se gritar, pega Centrão, não é isso? O adjetivo é outro.